O STJ tomou uma decisão muito importante. Essa decisão diz respeito a bacharéis em direito. O STJ disse que o fato da pessoa ser bacharel em direito pode ser um motivo para a aplicação de uma pena maior. Vamos ver isso no vídeo de hoje. Olá, pessoal, uma grande satisfação ter você aqui no canal. Aqui você é muito bem-vindo. Aqui nós tratamos de direito penal, de processo penal, de direitos humanos. Aqui a sua opinião é muito importante, a sua vivência é muito importante porque ajuda a dar um colorido especial para os temas que nós tratamos aqui. Se você não é inscrito, se inscreva. Aqui, todas as semanas, nós temos vídeos novos. Acione o sininho para receber novas notificações e também, se possível, compartilhe o vídeo e também você pode dar o seu like, que ajuda demais a informar o YouTube que as informações que nós passamos aqui no canal acabam tendo um conteúdo relevante. Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos tratar de uma decisão que o STJ tomou, vou externar aqui a minha opinião sobre isso. E para falar dessa decisão do STJ, inclusive vou deixar na descrição o link para quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto, né? Mas para falar dessa decisão, gostaria de lembrar os senhores como se aplica a pena no Brasil. Como é que a gente transforma aquela pena que era em abstrato, né, aquela que está prevista na lei de X a Y, pelo legislador, numa pena em concreto. O juiz concretiza a pena, aplica uma pena que o sujeito realmente merece, individualize a pena. A aplicação de pena se dá em 3 fases. É um critério trifásico de aplicação de pena criada por Nelson Hungria. Nelson Hungria é o nosso grande jurista, um dos maiores que já passaram pela planeta Terra. Ele, quando da formação do Código Penal, pensou nessa ideia de aplicar a pena em 3 fases. A primeira fase nós temos as circunstâncias judiciais, que estão previstas no artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase nós temos as agravantes e também as atenuantes genéricas, que estão previstas no artigo 61 e seguintes do Código Penal. E na terceira e última fase, nós encontramos as causas de aumento e diminuição de pena, que são aquelas em que a lei está espalhada pela legislação, na parte geral, na parte especial, mas sempre que a lei diz aumenta 1/3, diminui pela metade, aumenta de 1 a 2/3, nós temos ali a causa de aumento ou diminuição de pena. Pois bem, a decisão do STJ diz respeito à primeira fase de aplicação de pena, diz respeito às circunstâncias judiciais. Ao desvendar o artigo 59, nós encontramos circunstâncias judiciais como sempre o comportamento social, a personalidade, a culpabilidade, os antecedentes, o antes, o durante e o depois do crime, ou seja, os motivos do crime, a forma pela qual o crime foi praticado e as consequências do crime, e também o comportamento da vítima. Tudo isso compõe as circunstâncias judiciais. E o STJ entendeu que o fato do réu ser bacharel em direito faria com que a pena base, que é exatamente as circunstâncias judiciais, seja colocada acima do mínimo legal. Porque a técnica demonstra que se as circunstâncias judiciais forem todas favoráveis, essa pena base deve ficar no mínimo. Não tem motivo para sair do mínimo legal. Então vem o STJ e diz, olha, se o sujeito é bacharel, ele tem que ter uma pena maior, né? A pena base tem que sair do mínimo, e isso seria já uma justificativa para sair do mínimo. Evidente que o STJ tem pessoas que são a favor dessa questão e outras que são contrárias. Essa questão ainda não é pacífica e me parece um pouco longe de ser, não é? Mas avaliando onde se encaixaria essa questão de ser bacharel.
Se encaixaria nos antecedentes? Não, claro, não pode. Nos motivos do crime? Não, não, não. Comportamento da vítima também não. Se encaixaria onde? Se encaixaria, talvez, na culpabilidade, talvez na conduta social, talvez na personalidade. Ao meu ver, há uma justificativa para esse aumento de pena para o STJ, e essa justificativa mora na culpabilidade. A culpabilidade é o grau de responsabilidade que o agente tem ao praticar um crime. A culpabilidade é um pressuposto da pena. A culpabilidade é analisada para saber o quanto uma pessoa foi responsável pelo crime e se foi responsável pelo crime, porque muitas pessoas praticam um crime sem ser necessariamente responsáveis pela prática do crime. Desta forma, a culpabilidade me parece que é um elemento importante para analisar essa questão de ser bacharel ou não, porque o fato da pessoa ser bacharel pode indicar, de alguma maneira, que essa pessoa tem conhecimento jurídico e, por ter conhecimento do jurídico, talvez devesse ter uma responsabilidade maior nas suas atitudes, né? O Código Penal, ele traz de forma explícita, muitas vezes, condições parecidas. Por exemplo, quando fala do homicídio culposo, no artigo 121, parágrafo 4º, diz que se o homicídio culposo for praticado em razão da profissão, né, então tem um aumento de pena ali para esse homicídio culposo. Por exemplo, o médico que erra, né, e pratica um crime culposo ali pode ter uma pena maior, não é? Ou, por exemplo, os pilotos do jato Legacy tiveram um aumento de pena em razão da sua profissão, eles tinham que saber o que estavam fazendo. E talvez o bacharel em direito fosse uma pessoa que tivesse um maior conhecimento da lei e, por isso, a sua pena poderia ser maior em razão do grau de culpabilidade ser mais elevado. Mas eu não me furto a dar a minha opinião e creio que essa decisão do STJ ela não deve prevalecer em outras condições. Porque não é só o bacharel de direito que teria uma experiência natural e evitar a prática de crimes. Não é porque uma pessoa é bacharel em direito que significa que ela conheça o mundo jurídico perfeitamente. Creio eu que deva ser analisado caso a caso. Então, se você tem uma pessoa que é um advogado experiente, já passou tantos anos de experiência atuante e vai praticar um crime, opa, peraí, então esse é um caso de aumentar a pena do sujeito que conhece o métier, sabe como funciona e vai lá e pratica o crime, mas não simplesmente pelo fato de ser bacharel. Afinal de contas, assim sendo, nós teríamos um padrão diferenciado para quem é bacharel em direito, seria um patamar diferente de outras pessoas e que isso não funciona. O bacharel de direito ele tem um grau cultural equivalente a um bacharel em ciências médicas, ou um engenheiro, ou a pessoa que é formada em turismo e formado em educação física, por qual a diferença? Né? Que ela estudou leis? Será que estudou? Não sabemos exatamente. O fato dela ter o título, é isso que eu quero dizer, de bacharel, não significa, na minha opinião, que isso seria já um motivo para aumentar a pena. Tudo teria que ser analisado diante do caso concreto. Está aí a minha opinião, não sei se você concorda ou se você discorda, de qualquer maneira, deixe os seus comentários concordando ou discordando, ou trazendo outros elementos, porque é muito importante para a discussão, não só para mim, mas também para todos os assinantes aqui do canal, né? Todos os inscritos querem saber também a sua opinião, isso é muito valioso. Legal, pessoal? Uma grande satisfação estar com vocês, um grande abraço e até a próxima oportunidade.